Olá! Você já ouviu falar em mapa? Você já ouviu falar em carta? Você já ouviu falar em planta? Bom, muito provavelmente você já ouviu falar essas três palavras. Mas será que na geografia elas têm o mesmo significado que você conhece? Bom, fique atento no vídeo para saber a resposta. Roda a vinheta! Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because... Olá pessoal, então, sem enrolação, sem mais demora, o que é mapa, carta e planta? Bom, como eu disse antes, talvez isso vá até decepcionar alguns de vocês, né? Mas isso tudo são meios cartográficos de localização, meios cartográficos que dependem do tamanho da sua redução para receber esses nomes, mapa, carta ou planta. Vamos lá, o que é um mapa para você? Mapa, como vocês veem aqui atrás, mapa, pode ser no globo também, nada mais é do que uma representação cartográfica de uma área muito grande, porém com muito pouco detalhamento, como é o caso do mapa mundi, ou até mesmo o mapa dos continentes, mapa da América, mapa da Europa, mapa da Ásia, da África, enfim. Portanto, o mapa mundi ele tem poucos detalhes, ou seja, ele é um mapa de escala menor, uma escala pequena. Como, por exemplo, mapa de 1 a 200 milhões de centímetros, 1 a 200 milhões, 1 a 400 milhões, 1 a 500 milhões. Quanto maior for o meu denominador, menor será a escala. Fiquem atentos a isso. Mapa, nós já resolvemos. Carta. Carta é um outro mapa, só que um mapa de escala média. Professor, o que é uma escala média? Uma escala média, por exemplo, quando você vai buscar um bairro a outro da sua cidade, você vai utilizar uma carta, porque você não vai necessitar utilizar o mapa mundi para buscar um bairro ou outro na sua cidade. Até porque você não conseguiria, o mapa mundi não dá essa informação. Então você vai ter que recorrer à carta. E a carta tem uma escala média. Geralmente escalas médias vêm no milhar, né? 1 para 200 mil, 1 para 500 mil, 1 para 700 mil. Essa é a escala média de uma carta. Professor, agora o que me deixou mais curioso foi saber sobre a planta. Nunca tinha ouvido falar essa expressão planta. Planta para mim é um vegetal, lá com o pessoal da biologia, das ciências, né? Nada disso, meus amigos. Aqui é geografia. E geografia também explica a planta. Só que não é a planta o vegetal. Não, a planta também é um mapa. É uma representação cartográfica. Só que a escala de uma planta ela é muito grande. Muito grande a ponto de reduzir o tamanho poucas vezes, como por exemplo a planta de um estacionamento, a planta de um prédio, a planta de uma casa, a planta de um bairro. E se a planta tem uma escala grande, quer dizer que ela tem um número menor no seu denominador. Por exemplo, 1 para 500, 1 para 50, 1 para 100, né? Foi reduzido poucas vezes. Ou seja, a quantidade de detalhes é enorme. Então as plantas são necessárias para o pessoal da engenharia, para o pessoal da arquitetura. Por quê? Porque o pessoal da construção civil vai montar o nosso prédio, a nossa casa, o nosso armazém, nosso mercado.
a partir destas plantas, a partir dessa numeração exata. Sem elas, não seria possível erguer uma casa, ou até poderia ser possível, porém, dá uma olhadinha no que poderia acontecer. Pois é, pessoal, como vocês puderam ver, não é nada seguro fazer uma casa ou um prédio sem a utilização da planta. É ela que vai nos ajudar a montar uma base forte com seus alicerces sem que haja perigo de desabamento. Então, pessoal, eu posso simplesmente conceituar mapa, carta e planta de uma forma correta, dizendo que eles são instrumentos que representam informações espaciais. A questão é, o que define cada um deles é o tamanho, é a escala, quanto de redução que cada um deles terá. Geralmente, os exercícios sobre escala vêm da seguinte forma: de uma cidade A até outra cidade no mapa, nós temos 4 centímetros. Sabendo que a nossa escala é 1 para 2 milhões ou 1 para 20 milhões, diga qual a distância real. Pois é, sabendo disso, eu tenho duas informações. Eu tenho a distância no mapa e a escala. Eu preciso saber a distância real. Como a gente vai saber sobre isso? Presta atenção nesse triângulo, nessa pirâmide cartográfica. Observe nessa escala que o D maiúsculo, que está na parte superior, ele vai ser dividido pela escala ou pela distância no mapa, o D minúsculo. Já a escala e o D minúsculo, eles não vão ser divididos, eles vão ser multiplicados. Portanto, quando eu quiser saber a distância real, eu vou até a minha pirâmide, coloco o dedo ali em cima, a mão ou o dedo, tá? Ali em cima, e faço o restante da conta. No caso, me sobrou o quê? A escala e a distância no mapa. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar. Se eu quisesse saber a distância no mapa, o D minúsculo, o que eu teria que fazer? Eu teria que, então, dividir a distância real da escala. E esses números, essas informações já teriam no enunciado do exercício. Vamos ver um exemplo. O exercício assim, considerando que a distância real entre duas cidades é de 120 km e que sua distância gráfica no mapa é de 6 centímetros, podemos afirmar que esse mapa foi projetado na escala. Bom, o que o exercício está me dando de informação? Que eu tenho a distância real, ou seja, o D maiúsculo, e que também eu tenho a distância no mapa, que é de 6 centímetros. E eu preciso saber a escala. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu coloco o meu dedinho lá em cima do E, da letra E, de escala. E aí, o que sobrou para eu fazer? Eu vou dividir o D maiúsculo pelo D minúsculo. Como vocês podem ver, a resposta para essa conta é 20. Não é verdade? 120 dividido por 6 é 20. Só que as minhas respostas, como é a escala que eu estou buscando, e escala eu sempre vou buscar a resposta em centímetros, ela tem que ser transformada de quilômetro para centímetros. Então, aqueles 20, eu vou acrescentar 5 zeros para transformar em centímetros. Então, o que vai acontecer? A resposta será 2 milhões de centímetros. Minha escala será 2 milhões de centímetros.
Portanto, na letra B. Uma pergunta bônus para vocês. Eu, professor de geografia, preciso cartografar uma área de uma reserva ecológica, uma reserva ambiental. Que tipo de instrumento geográfico, cartográfico eu vou utilizar? Uma escala grande, uma escala média ou uma escala pequena? O que vocês acham? Ou melhor, eu vou utilizar um mapa, uma carta ou uma planta? O que vocês acham? Bom, se você respondeu carta, perfeito. Eu preciso de uma carta, porque se eu tiver que cartografar com um mapa, ele não trará detalhes. Se eu tiver que cartografar com uma planta, ele me trará detalhes apenas muito específicos de uma pequena área. E uma reserva ecológica, ambiental, ela não é uma área muito pequena. Então, o instrumento necessário para esse tipo de cartografia é uma carta. E aí eu utilizaria uma escala média para cartografar. Se você acertou isso, você já está muito adiante. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Nós retornamos semana que vem com mais vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like legalzinho. Também não se esqueça de acessar o www.geograndedosul.blogspot.com. Lá tem algumas atividades específicas para o ensino fundamental. Ok? Então, pessoal, tudo de bom. Valeu!